Bom, então, além do detector UV, o detector DAD, o detector RID, a gente também tem um detector por fluorescência. O detector por fluorescência, ele funciona da seguinte maneira. Enquanto o detector de UV-Vis e DAD trabalha medindo a absorção de luz de um composto, o fluorescência trabalha com a emissão de luz de um composto. Então, quando uma molécula ela é excitada dentro de um determinado comprimento de onda, ela absorve aquela luz, depois ela solta de novo aquela luz, como se fosse uma bexiga, né? Então ela se enche com a luz absorvida, depois ela solta a luz de volta. E essa luz que a gente chama de fluorescência, né? Então é quando ela sai do seu estado excitado e volta para o seu estado não excitado. Então ela emite uma luz e o fluorescência ele mede essa luz que é emitida pelos compostos, ok? Então quais são os compostos que passam por esse processo de fluorescer, né? De emitir um comprimento de onda? São os cromóforos. Então, todo cromóforo, todo composto que tem grupos funcionais cromóforos, ele absorve o comprimento de onda, e aí o VVIS é especializado em trabalhar na medição da absorção. Depois ele libera, né, ele emite essa luz que ele absorveu e volta novamente para o seu estado não excitado, e aí ele solta um comprimento de onda que o detector por fluorescência tem essa capacidade de detectar. Então, em resumo, né, você tem mais uma vez um feixe de luz que é emitido. Então, vamos lá novamente, né? A gente tem a fase móvel, que é empurrada para a nossa coluna, junto com a nossa amostra. Ela separa os compostos que constituem a nossa amostra. Esses compostos separados passam pela célula de fluxo. Na célula de fluxo, ela recebe um comprimento de onda específico. Então, no detector de fluorescência, a gente define um comprimento de onda para excitar a molécula e um comprimento de onda para que é emitido pela molécula, né? Então, então, tem uma luz que vai passar pela célula de fluxo, que vai passar pela molécula. A molécula vai ficar em um estado de excitação aqui nessa parte. Depois ela vai voltar ao seu estado não excitado e vai emitir um comprimento de onda que vai bater aqui na nossa grade de emissão e vai ser esse comprimento de onda foi enviado pela molécula, né, pela fluorescência da molécula, vai ser direcionado para o fotomultiplicador para transformar um comprimento de onda em um sinal elétrico, formando um pico. Okay? Então, basicamente, o detector de fluorescência, ele vai detectar a fluorescência dos compostos. Os compostos que fluorescem são aqueles que têm grupos funcionais chamados cromóforos, que têm a capacidade de absorver luz em determinados comprimentos de onda. Então, fluorescência ele mede a luz que é emitida quando a molécula absorve e depois emite de novo a luz que ela absorveu em forma de fluorescência. Como que o fluorescência é interessante de ser usado na indústria? Ele é interessante quando a gente está trabalhando com moléculas que são analisadas, por exemplo, em matrizes complexas e a gente precisa de uma especificidade alta para conseguir identificar aquele composto, né? Então, às vezes, a fluorescência é uma boa alternativa, né? Por exemplo, vitamina B12 ou vitamina K1 são alguns exemplos do que eu já vi sendo trabalhado no fluorescência, muito pela até dificuldade de ter uma intensidade boa
dessas moléculas no UV-Vis ou DAD, então utiliza-se o fluorescência como uma alternativa, né? E o outro detector que a gente tem é o espectrômetro de massas. Esse aqui é a Ferrari da a química analítica. Tá? Então, ele é o equipamento mais sensível que existe no mercado atualmente. Também é a técnica mais complexa que existe atualmente. Existem vários detalhes na detecção feita por massas. Aqui eu vou pincelar muito por cima. Então, em resumo, o detector por massas, ele utiliza a massa molecular do seu composto de interesse para conseguir fazer a detecção do seu composto de interesse, né? Então, ele detecta pela massa molecular. Então, a primeira etapa dele é fazer uma ionização da sua amostra. Na sequência, por meio de magnetismo, ele leva as suas amostras que foram ionizadas, transformadas em íons, até esse primeiro espectrômetro de massa. Alguns detectores de espectrometria de massa vão ter apenas esse detector aqui, outros vão ter dois. Isso aqui é chamado de quadrupolo, né? Então, são estruturas que contribuem ali no tratamento das moléculas para conseguir fazer a detecção delas. Então, aqui vai quebrar a sua molécula e ali você vai conseguir ter uma relação de massa e carga da sua molécula. Então, a sua molécula ela não é mais um analito inteiro. Ela é definida por íons que possuem uma massa e uma carga. Tá? Então, esse primeiro espectrômetro de massa aqui, né? Esse primeiro quadrupolo, que é chamado quadrupolo porque ele tem 4 barrinhas de metal, né? Não sei se é de metal, mas 4 barrinhas. Eles ajudam a selecionar um composto, o íon específico do seu composto. Opa, passei sem querer. Esse íon específico do seu composto, que possui uma massa e uma carga, ele passa por uma célula de colisão, em que ele vai ser fragmentado e passa pelo segundo espectrômetro de massa, o segundo quadrupolo, em que você lê os fragmentos do seu primeiro íon da sua molécula. Então, você pega a sua molécula, você seleciona ela por uma relação de massa-carga só aqui, nesse primeiro quadrupolo você já tem uma alta seletividade, depois você fragmenta os íons da sua molécula e lê os fragmentos dos íons da sua molécula. Então, o detector que tem no massas, ele é muito específico porque ele vai ler a sua molécula, ele vai usar a sua molécula, o íon da sua molécula, junto com os fragmentos do íon da sua molécula, para definir a quantidade que tem do seu composto de interesse na sua amostra. Então, ele é extremamente específico, é um equipamento muito sensível, e hoje aí no mercado é a técnica mais sensível mesmo que a gente tem, né? A tecnologia mais alta que se tem no mercado, né? Quando que é interessante usar a espectrometria de massas? Primeiro, quando você está trabalhando com matrizes complexas e moléculas pequenas em matrizes complexas, né? Então, é uma forma de que o massas é eficiente. Outro caso que o massas é eficiente, quando você está trabalhando a nível de resíduos. Então, existem análises que são feitas no nível de parte por bilhão ou parte por trilhão. Então, é como você enche uma formiga dentro de um estádio de futebol. Então, massas, ele possui massas de alta resolução, né? Que é esse do exemplo com dois quadrupolos, né? Ele tem essa capacidade de enxergar uma formiga em um estádio de futebol, por causa da sua especificidade, né?
Diferente dos outros detectores que a gente viu que não consegue enxergar esse nível de uma molécula nesse nível, né? Nesse nível de traços, né? Então ele também é muito usado quando se está trabalhando com toxicologia, é muito usado quando você está trabalhando com nível de contaminação ambiental ou contaminação de alimentos, tanto na nutrição humana quanto na nutrição animal. O massas é uma ótima solução. Dentro mais próximo do que do que eu sei que vocês têm contato, né? O massas ele é interessante para trabalhar com análise de aminoácidos, por exemplo. Então, existe uma dificuldade de conseguir. O aminoácido tem pouco cromóforo, né? Então, existe uma dificuldade de trabalhar com aminoácidos em HPLC UV-Vis ou HPLC DAD. Então, massas é uma boa solução porque você consegue ter uma especificidade na molécula, sendo que muitas vezes as matrizes que a gente trabalha, as amostras que a gente trabalha com aminoácidos, você tem vários aminoácidos juntos, né? Então, você conseguir observar um aminoácido por vez de acordo com sua massa molecular, torna a sua análise mais específica, né? Enquanto que quando a gente vai trabalhar num HPLC UV ou DAD com os aminoácidos, existe chance deles coeluírem ou você não conseguir ser muito específico na sua análise, né? Então, massas aí só pincelando, é a Ferrari da química analítica e da indústria atual. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Aqui, esse é um termo que, particularmente falando, não é muito usado, tá? Assim, mas é um termo que eu gosto de usar porque é a maneira que eu enxergo um método analítico, tá? Então, um método analítico ele é composto por três estruturas. E para a gente conseguir entender um método analítico, tanto na hora de desenvolver um método, como na hora de trabalhar com um método já desenvolvido, a gente precisa entender essas três estruturas que compõem um método. Então, essas estruturas são o preparo da amostra. Então, no preparo da amostra, a gente analisa, a gente pensa, né, na extração do seu ativo de interesse, pensa na limpeza da amostra, talvez numa concentração da amostra, hidrólise, saponificação. Então, tudo que for necessário resolver na bancada antes da amostra ir para o equipamento. Então, essa é uma parte que compõe ali o corpo de um método analítico, né? E aqui, existem artigos científicos que levantam a seguinte afirmação. A parte, eles usam dados estatísticos, que agora eu não lembro qual que é a estatística, né? Qual é a porcentagem, mas o princípio é o seguinte, a parte mais importante de um método é o preparo da amostra. Então, a bancada é a parte mais importante de qualquer metodologia analítica dentro do HPLC. Seja você trabalhando com massas, principalmente trabalhando com massas, seja trabalhando com o RID, com fluorescência, ou com DAD ou UV, a bancada é a parte mais importante. Por quê? É ali que você vai solubilizar a sua amostra, ali que você vai extrair os seus compostos de interesse, é ali que você vai checar a necessidade ou não de fazer uma limpeza da amostra ou não. Então, tudo que você vê no equipamento é um reflexo direto do cuidado que você teve no preparo da amostra. Então, não é um exagero dizer que o preparo da amostra ele é mais do que 70% de uma análise, né? Então, com certeza é a parte mais importante de um método analítico. O segundo ponto, né, da anatomia de um método analítico é a parte da cromatografia, que é a separação. Como que a gente faz a separação? Então, a gente viu desde o do surgimento da cromatografia, né, utilizando um solvente como fase móvel. Então, literalmente é algo líquido, né, no caso da cromatografia líquido, que vai movimentar o seu extrato por uma parte sólida, né, que
no nosso caso aqui é a fase estacionária. Então, a gente tem fase móvel, fase estacionária, e também um ponto importante da separação, né, do processo da cromatografia em si, é o modo de eluição, que pode ser um gradiente ou isocrático, a gente vai ver isso também. E, por último, né, dentro de um método analítico, eu diria que é a parte mais simples, tá? E é apenas minha opinião, tá? Eu penso que a parte da detecção é a parte mais simples de um método analítico. Uma vez que você limpou sua amostra, extraiu seu ativo de interesse, conseguiu fazer uma separação adequada, a detecção é babinha, é a parte mais simples em relação às outras duas partes, né? Então, na detecção, a gente, no caso do HPLC UV e DAD, que é onde a gente vai dar um foco, a gente trabalha com a busca de um comprimento de onda adequado para a nossa molécula. Só que antes de entrar nos pontos específicos do nosso método, de um método analítico, né? Então a gente vai olhar parte por parte, né, dessa anatomia de um método analítico. Eu quero conversar com vocês sobre questões da molécula. Então, quais são os detalhes químicos que a gente precisa ter atenção quando a gente está trabalhando com método analítico? E aí, mais uma vez, aqui eu me refiro tanto quando você vai desenvolver um método do zero, tanto quando você também vai pegar um método pronto e trabalhar com ele ali na rotina. Por quê? É importante a gente entender o que a gente está fazendo, é importante entender por que, que o método é desenhado daquela maneira, né? E muito disso passa por essa etapa de foco na molécula, de entender as propriedades químicas do qual a gente está, do método que a gente está trabalhando, né? E aí eu quero destacar alguns pontos em relação a isso. E são eles, essas informações químicas que são relevantes para nós. O log P da molécula, o pKa, a solubilidade em água, solubilidade em outros solventes, grupos funcionais e comprimento de onda mais adequado, né, que está de acordo com o grupo funcional da molécula. Olhando primeiro para o log P é um coeficiente de partição octano-água. Então, ele é literalmente definido por uma partição que é feita com os ativos, né, com as moléculas. Então, você pega ali um funil de separação, coloca água e o octanol, e ali você coloca a sua molécula de interesse que você quer analisar, né, saber o log P ali dentro. E aí você vai medir a lipofilicidade, então, tanto que ela interage com meios mais apolares, que no caso é o octano, ou a hidrofilicidade, o tanto que ela interage com a água. Né? Então a gente está medindo, em resumo, né? A gente está medindo a polaridade de uma molécula em estado não ionizado. Então isso é feito por um cálculo que usa logaritmo, né? A gente não precisa se aprofundar na fórmula matemática aqui, é importante saber de onde vem, mas o princípio é se a sua molécula ela é mais polar ou mais apolar, se ela interage mais com a água ou com solventes orgânicos mais fortes. Então, quanto menor o log P de uma molécula, mais hidrofílica ela é. E quanto maior o log P, mais lipofílica ela é. Então, aqui no grupo das hidrofílicas, a gente tem vitaminas hidrossolúveis, a gente tem aminoácidos, a gente tem amoxicilina, dipirona, então, aqueles compostos que interagem melhor com a água, cafeína, enquanto que, e eles têm log P negativo ou log P baixo. Então, aquelas moléculas que são mais apolares, elas têm um log P mais alto. Então, a gente tem a capsaicina, né, que é capsaicina, que é o ativo da pimenta, né? A gente tem as vitaminas lipossolúveis, como vitamina K, a vitamina MK7, né, que é a minaquinona 7, e a gente tem a zeaxantina, luteína, então são compostos
que interagem melhor com solventes apolares. Então, eles não se misturam com a água, não solubilizam na água. Tá? Então, eles têm um log-P maior. Então, log-P de 3, 4, 2 são referentes a moléculas que são mais apolares. Log-P negativo, log-P 0,1, log-P de 1 são referente a moléculas que são mais polares. Ou seja, solubilizam melhor na água. Né? Outro, outra informação química importante é o pKa. O pKa, ele é uma constante de dissociação das moléculas. Então, deixa eu ver se eu coloquei a fórmula dele aqui. Não, não coloquei a fórmula do pKa. Mas ele também vem de uma fórmula que usa logaritmo, e ele é basicamente um ponto em que uma molécula que é um composto ácido, ele está igualmente dentro de uma solução. Metade dele está ionizado e metade dele está em estado não ionizado. Ou seja, metade dele está interagindo bastante com o solvente e a outra metade dele está interagindo menos, porque não está ionizado. Então, como para que serve esse pKa, né? Existe o pKb também, só que o pKb pode ser utilizado como um parâmetro, só que é mais comum pensar no pKa, então eu vou focar aqui no pKa nesse curso, tá? Então, ele é uma medida de pH em que a molécula está dissolvida em uma solução. Enquanto ela está dissolvida nessa solução, ela está igualmente ionizada e não ionizada. Então, metade das moléculas nessa solução estão ionizadas e metade está em um estado ionizado. Para que serve isso? Vamos supor que você tem uma molécula ali e você quer que ela fique retida por mais tempo na coluna. Então, você quer que ela adsorva, ou seja, interaja mais com a sua coluna, que é a sua fase estacionária. Então, você precisa colocar ela 2 unidades abaixo, perdão, 2 unidades, tá certo, 2 unidades abaixo do seu pKa. Porque quanto menor o pH da molécula em relação ao pKa, maior vai ser a hidrofobicidade dela. Então, quando você vai para baixo do pKa, você aumenta a hidrofobicidade da molécula. Então, ela vai interagir mais com a sua fase estacionária, que geralmente é apolar. E quanto mais acima do pKa você for, interagir com a sua fase móvel. Então, para isso, o pKa é importante. Por exemplo, vamos imaginar aqui a vitamina C. Essa é a estrutura da vitamina C, estrutura química da vitamina C. O pKa dela é 4,7. Aqui ele está se referindo a uma temperatura de 10 graus, mas vamos usar esse valor mesmo para o nosso exemplo, ok? Então, ela tem um pKa de 4,7. Essa é a constante de dissociação dela. Ou seja, quando ela está num pH, quando a vitamina C está num pH de 6,7, que são 2 unidades acima do pKa, ela vai estar, em sua maioria, desprotonada. Então, ela vai estar interagindo mais com a fase móvel e menos com a coluna. Por quê? Porque a fase móvel, ela é polar. Então, a molécula vai estar interagindo mais com o meio polar e menos com o meio apolar. Agora, se você coloca a vitamina C em uma solução que tem um pH abaixo de 4,7, por exemplo, 2,7, então 2 unidades abaixo, a vitamina C ela vai estar em sua maioria protonada, então ela não vai estar liberando esses hidrogênios que ela tem, vão estar grudados na molécula. Então, ela não vai interagir muito com a fase móvel e vai interagir um pouco mais com a fase estacionária.
Então, no caso dela estar no pH 6,7, esses hidrogênios vão se dissociar na água. E no caso, e aí ela vai interagir mais com a água, com sua fase móvel. E no caso dela estar no pH 4,7, esses hidrogênios vão permanecer na estrutura da molécula, então ela vai interagir mais com a fase estacionária, vai interagir mais com a sua coluna. E nisso é importante para a gente pensar no tempo de retenção de uma molécula dentro de um método analítico. Então, eu quero que, vamos supor que você está olhando vitamina C em um suplemento alimentar que tem um monte de outras vitaminas. E aí você quer que a sua vitamina C saia lá no final da sua corrida para que os seus interferentes eluam primeiro. Então, olhando lá, voltando de novo, lá no exemplo do nosso russo botânico, aqui, vamos supor que vamos usar isso aqui como ilustração. Então, se a gente quer que a vitamina C seja o primeiro ativo a eluir, então a gente quer que ela interaja menos com a nossa fase estacionária. Então, a gente vai deixar ela desprotonada, né? Então, ela precisa estar com 2 unidades acima do pKa. Se a gente quer que ela seja a última a eluir, ela tem que estar 2 unidades abaixo do pKa, porque aí ela vai estar protonada e vai interagir menos com a fase, móvel e mais com a fase estacionária. Gente, em relação ao pKa, tudo certo? Vocês conhecem esses termos? Tem familiaridade com esses termos? pKa é log P ou é uma novidade aqui? Bom, eu vi muito do pKa Uhum. no técnico de química que eu fiz, não muito na faculdade. Faculdade eu vi muito pouco, mas no técnico de química eu vi bastante sobre log P, pKa. A gente usava bastante calculadora Uhum. científica para fazer os cálculos, enfim. Mas isso faz mais de, sei lá, 15 anos. Então, Sim, estou relembrando aqui, né? Eu nunca vi isso show. também. Então, assim, sempre que vocês verem método analítico, pensem nisso. Pensem assim, cara, qual que é o pKa dessa molécula aqui que eu estou analisando? Aí você relaciona isso com o tempo de retenção que a molécula elui. Então, pensa no log P dela, pensa na coluna que está sendo usada. Então, são algumas questões aí importantes para se considerar. E essa regrinha de 2 para baixo, 2 para cima é bem prática, tá? Então, aqui a gente não está se apegando muito aos conceitos teóricos, aos cálculos, é mais a aplicação prática que o PK tem dentro de um método analítico. Então, em relação a outro parâmetro, né, a solubilidade em água, então é parecido com o log P, né, mas eu estou considerando como um fator isolado, porque às vezes ela pode, cada molécula, mesmo que ela tenha um log P mais baixo, ela vai ter uma solubilidade específica que já foi medida. Muitas moléculas vão ter esse valor específico, né? E a água, porque a água, ela é a aulinha de química básica, né? A gente vê aí que ela é um solvente universal, então ela solubiliza muita coisa. E é barato, né, de se ter, é fácil de se trabalhar com água. Então, é interessante a gente saber qual que é a solubilidade do composto em água, né? Então, aqui, por exemplo, né, isso daqui auxilia na escolha da extração, do solvente de extração, né? Então, vamos imaginar que a gente está trabalhando com a vitamina C, e aí a gente pesquisa a solubilidade dela em água, e olha só, a solubilidade dela em água é 245 miligramas por ml. Então, eu posso pegar um balão de 10 ml e pesar 2,5 gramas, que vai solubilizar a vitamina C, teoricamente, né? Nem sempre esses valores são exatos, mas é bom para a gente ter um norte. Tá? Então, isso ajuda na escolha do solvente de extração da nossa molécula de interesse. Outro ponto que é importante, a solubilidade já testada da nossa molécula de interesse em outros solventes. Então, isso também ajuda na hora de escolher um solvente de extração, né?
Outro ponto que é importante é a gente entender quais são os grupos funcionais que compõem a nossa molécula de interesse. Então, pensando no HPLC, UV-Vis e DAD, a gente precisa considerar os grupos cromóforos que compõem a nossa molécula. Porque esses grupos cromóforos eles vão indicar para a gente qual comprimento de onda específico que pode ser bom para aquela molécula, e eles também para a gente que aquela molécula pode ser trabalhada com HPLC-UV. Então aqui tem uma tabela gerada pelo meu amigo ChatGPT, né? Então uma tabela gerada por inteligência artificial, fazendo essa relação de grupos funcionais, né, que são cromóforos, qual é a estrutura desse grupo funcional e quais são os comprimentos de onda específico que esses grupos funcionais trabalham. Eu vou enviar para vocês esse material aqui dos slides, eu acho que pode ser interessante para consulta, tá? Caso vocês em algum momento precisem ou queiram estudar ou avaliar algum método. Então, isso aqui vai ajudar bastante. Então, é necessário, né, considerar os comprimentos de ondas que são adequados, né, para a sua molécula. Mas onde pesquisar essas informações, né? Então, a gente falou de pK, log-P e grupo cromóforo, mas ver qual é a solubilidade em água. Mas onde que essas informações podem ser encontradas? Gente, primeiro, banco de dados químicos, um deles é o Drug Bank, e aí eu estou mostrando para vocês o que eu realmente gosto de utilizar para fazer essas pesquisas, tá? E é coisa de consulta rápida, viu? Então, são fontes confiáveis que a gente tem disponível, que vai servir para a grande maioria das moléculas que a gente vai trabalhar. Então, o Drug Bank é um exemplo, lá a gente consegue ver solubilidade em água, log-P, pKa. Aqui no PubChem é muito bom também, a gente consegue ver qual que é a solubilidade da molécula em água, a solubilidade da molécula em outros solventes, qual que é a estrutura química da molécula também. E o ChemSpider também é um ótimo lugar para fazer consultas. Além disso, onde mais a gente pode consultar? Artigo científico. Então, a gente pode usar o Web of Science, é um site de confiança que eu gosto de usar. Science Direct, que também é um site de confiança. E o Google Scholar, que é clássico, né? A gente consegue encontrar artigos de vários bancos de dados ali no Google Scholar. Então, em artigo científico, a gente consegue encontrar essas informações de log-P, pKa, solubilidade em água de diversas moléculas, né? Mas, e quando a gente não encontra nenhuma dessas informações nos bancos de dados? O que que a gente faz? Alguém tem alguma ideia? E aí? Jogar uma molécula na sua mão e você precisa usar algum solvente para extrair ela. Mas você pesquisou em todos os bancos de dados, não tem nenhuma informação dessa molécula. O que que você faz? Eu vou lá na salinha do Thiago perguntar para ele. Aí o Thiago vai falar o seguinte: cara, faz um teste de solubilidade. Então pega ali, pesa 10 miligramas do seu padrão, né, do seu composto de interesse, pega água, hexano, que são polaridades muito diferentes, então pega água, hexano, metanol, acetonitrila, então faz um teste de solubilidade em diferentes solventes, para você ver em qual deles que a sua molécula vai solubilizar melhor. A partir daí você já consegue ter uma noção do log-P dela. Você pode variar o pH para você conseguir ver em qual pH que ela vai solubilizar melhor. Dependendo da complexidade da sua molécula,
ela pode se comportar como um ácido e às vezes como um básico também, como uma base. Então, você testa, tá? Então, e é interessante começar testando com fazer um teste de solubilidade mesmo. Aqui tem um ponto interessante, não é muito comum acontecer esses casos de você não ter nada em banco de dados quando a gente está trabalhando com produtos farmacêuticos. Mas o mundo não é só produtos farmacêuticos, não é só produtos da nutrição humana. Então, existem, às vezes pode acontecer de você, em um momento, trabalhar com moléculas que foram desenvolvidas por alguma empresa. Então, por exemplo, a gente tem lá o exemplo da Cristália, que junto com a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles desenvolveram uma proteína, a polilaminanina, alguma coisa assim, mas é basicamente uma proteína que é usada como medicamento para restaurar a coluna, pessoas que têm perda de movimentos por fraturas na coluna, né? Então, beleza, como que vai fazer um método analítico para determinar o teor desse medicamento? É um medicamento novo no mercado. E aí, não tem nada na literatura, é uma patente, então você não vai, talvez não vai ter nem o código do produto, e aí, o que que faz? Teste de solubilidade. Você vai pegar ali aquele composto, você já vai ter uma noção da estrutura química dele, pela estrutura química você já pode ter uma noção de onde ele solubiliza melhor, então aí pega vários solventes diferentes, vê onde que ele vai solubilizar, varia o pH, e aí você consegue ter uma noção de por onde você vai começar a trabalhar. Então, além desse exemplo, né, de trabalhar com novas moléculas, né, também existem outras áreas que a química analítica é aplicada, por exemplo, a nutrição animal. Na nutrição animal, você vê alguns medicamentos que não são usados pelo ser humano, ou pelo menos não é muito popular. Então, eu lembro de uma vez de ter trabalhado com uma molécula chamada de clausuril. Você pesquisa de clausuril no Google, você acha entre pouco e quase nada. Então, como que você vai trabalhar com uma molécula que não tem nada na literatura, não tem artigo, não tem dado químico, você precisa fazer teste de solubilidade. Você vai pegar diferentes solventes, solubilizar, ver onde que ela vai solubilizar, a partir disso você começa a saber como que você consegue extrair o seu composto de interesse de uma determinada matriz. Beleza? Então, teste de solubilidade é sempre uma boa solução aí para quando a gente tem esses casos mais específicos. Eu vou deixar para vocês uma atividade de fixação. Eu não vou cobrar, não é escola, né? Então, faz se você quiser. Mas, assim, eu vou deixar o espaço lá do grupo e também na aula seguinte, se vocês quiserem fazer perguntas relacionadas a essa atividade, ou quiser me chamar para conversar em relação a isso, pode falar, Mari. Foi sem querer. Ah, tá, de boa. Então, assim, vou deixar essa atividade para vocês pesquisarem e é mais para ser uma atividade de fixação de algumas coisas que a gente conversou aqui, mas também vocês começarem a... Começar não, né? Mas assim, se habituar mais com alguns termos ou que vocês já viram, mas não aprofundaram, ou que vocês não viram e vão ter o primeiro contato. E muitos desses termos a gente vai falar de forma mais específica no próximo encontro. Então, vocês fazendo essa atividade de fixação vai facilitar a nossa conversa para a próxima aula, que é basicamente vocês fazerem uma pesquisa, se possível, ilustrações de alguns dos principais conceitos que envolvem a cromatografia líquida. Aqui eu coloquei vários, e aí muitos deles vocês já vão conhecer, mas eu acho que é válido vocês conseguirem olhar para esses termos e estarem familiarizados com eles. Então, faz uma pesquisa, define conceitualmente o que é cada coisa. Algumas coisas é interessante desenhar mesmo para você conseguir ter mais noção do que aquele termo significa.
E aí, tudo que vocês tiverem dúvida, manda no grupo, anota para trazer na aula, me pergunta se me vê por aí, pode mandar mensagem no WhatsApp. Então, a ideia é a gente conseguir ter essas questões aqui, né, esses tópicos de pesquisa para alimentar discussões sobre cromatografia, tá? E para vocês aprofundarem conhecimento também. Beleza?